Bem-vindos de volta ao nosso canal, onde exploramos as histórias e os ensinamentos da fé cristã. Hoje, vamos mergulhar em um dos eventos mais significativos da história da humanidade, a crucificação de Jesus Cristo. Vamos viajar no tempo e refletir sobre o significado profundo por trás desse momento tão poderoso. A crucificação de Jesus é o ponto culminante da mensagem de amor e redenção que ele veio ensinar. Nos evangelhos, somos levados ao Calvário, onde Jesus enfrentou o sofrimento e a morte por nós. Mas o que torna esse evento tão extraordinário? Mas antes, caso você ainda não seja um inscrito no nosso canal, se inscreva agora e ative o sininho de notificação para ficar por dentro de todas as novidades do canal e assim não perder nenhum conteúdo novo. Deixe seu like, assim você mostra para o YouTube que o conteúdo é relevante e nos ajuda a transmitir essa mensagem de esperança para mais pessoas. Na quietude do anoitecer, nos encontramos no jardim do Getsemane, um lugar onde Jesus costumava orar em comunhão com o Pai Celestial. Este é o cenário onde uma história transcendental começa a se desdobrar. Jesus, envolto em profunda angústia, sente o peso iminente da missão que está prestes a cumprir. Ele se afasta de seus discípulos, buscando o consolo do Pai em oração. Seu coração transborda de agonia, pois ele antevê o caminho de sofrimento que se estende diante dele. Ele suplica ao Pai: se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Enquanto Jesus ora, um de seus próprios discípulos, Judas Iscariotes, traz seu mestre com um beijo de traição. Ele identifica Jesus à multidão armada pelos líderes religiosos judeus, sinalizando assim aquele a ser preso. Pedro, impulsivo e cheio de zelo, tenta proteger seu mestre, desembainhando sua espada e ferindo um servo do sumo sacerdote. Mas Jesus, em sua infinita misericórdia, cura o servo e pede que seus discípulos cessem a resistência. E assim, Jesus se submete voluntariamente à prisão, sabendo plenamente o que o aguarda. Ele é levado sob custódia pelos soldados romanos, enquanto seus discípulos testemunham, impotentes diante do desenrolar dos eventos. Este é o início de uma jornada que mudará o curso da história da humanidade. Uma jornada de sacrifício, amor e redenção. Este é o caminho de Jesus, da prisão no jardim do Getsemane até o Calvário. Jesus carregou a cruz pelas ruas de Jerusalém, enfrentando o escárnio e a zombaria dos que o observavam. Ele carregou não apenas o peso físico da madeira, mas também o peso de nossos pecados e dores. Enquanto a alvorada banha as ruas de Jerusalém, a cena se desloca para o palácio do sumo sacerdote, onde um julgamento noturno está prestes a acontecer. Jesus é conduzido diante do sumo sacerdote Caifás e os anciãos do Sinédrio. Este é o início de um interrogatório feroz, onde acusações de blasfêmia ecoam pelas paredes do tribunal. Os líderes religiosos apresentam testemunhas que distorcem suas palavras, acusando-o de afirmar ser o Filho de Deus, um crime punível com a morte segundo a lei judaica. Apesar das acusações, Jesus permanece em silêncio, em serena resignação. Seu silêncio ecoa com uma dignidade e força que desconcerta seus acusadores. O sumo sacerdote Caifás pronuncia a sentença de condenação contra Jesus, enquanto os membros do Sinédrio o insultam e o agridem. Mas mesmo diante da injustiça, Jesus mantém sua postura de calma e dignidade. Assim, Jesus é levado do julgamento noturno diante do Sinédrio para seu próximo interrogatório, diante do governador romano, Pôncio Pilatos. Este é apenas o começo de sua jornada rumo à crucificação. Enquanto o sol desperta sobre as ruas de Jerusalém,
nossa narrativa nos conduz ao palácio de Herodes, onde o destino de Jesus está prestes a ser selado diante do governador romano, Pôncio Pilatos. Conduzido por guardas romanos, Jesus enfrenta agora um novo julgamento diante da autoridade romana. Pilatos, o governador, é responsável por garantir a ordem e a estabilidade na província da Judéia. Diante de Pilatos, os líderes religiosos judeus acusam Jesus de crimes contra o Império Romano, alegando que ele se proclamou rei dos judeus e incitou a rebelião contra Roma. Pilatos, intrigado e desconcertado, interroga Jesus, buscando compreender a verdade por trás das acusações. Ele questiona Jesus sobre sua identidade e suas intenções, mas encontra nele apenas calma e dignidade. Diante da pressão dos líderes religiosos e da multidão, Pilatos cede à demanda por crucificação. Ele lava as mãos em sinal de inocência, mas a decisão está tomada. Jesus será entregue para ser crucificado, e assim, Jesus é entregue nas mãos dos soldados romanos para enfrentar o destino que lhe aguarda no Calvário. A multidão, clamando por sua crucificação, ecoa pelas ruas de Jerusalém, enquanto a sombra da cruz se projeta sobre ele. À medida que o sol ilumina as ruas de Jerusalém, nossos olhos se voltam para a fortaleza romana, onde Jesus enfrenta a cruel flagelação e coroação de espinhos às mãos dos soldados romanos. Conduzido pelos soldados romanos, Jesus entra na fortaleza, rodeado pela multidão que se aglomera para testemunhar a justiça romana sendo executada sobre ele. Os soldados romanos, insensíveis à humanidade de Jesus, o submetem à flagelação, golpeando seu corpo com chicotes cruéis. Enquanto isso, outros confeccionam uma coroa de espinhos, zombando de sua pretensa realeza. Jesus é coroado com a coroa de espinhos e vestido com um manto escarlate, uma paródia grotesca de sua suposta reivindicação como rei dos judeus. Seu corpo, marcado pelas chicotadas, suporta o peso da zombaria e do escárnio. Os soldados romanos zombam de Jesus, prostrado diante deles em sua humilhação. Eles o insultam e o agridem, infligindo-lhe dor física e emocional, enquanto a multidão observa, alguns em silêncio, outros em meio a risos cruéis. E assim, ferido e exausto, Jesus é conduzido para continuar sua jornada até o Calvário. Cada passo que ele dá é uma testemunha silenciosa do sacrifício que está prestes a ser realizado em nome da humanidade. À medida que o dia vai passando, nossa jornada nos leva pelas ruas estreitas da Via Dolorosa, onde Jesus carrega sua cruz em direção ao Calvário, o lugar da crucificação. Com o peso da cruz sobre seus ombros, Jesus segue adiante, suportando a carga física e simbólica de nossos pecados. Ele é acompanhado por soldados romanos, enquanto a multidão observa, alguns em silêncio, outros em lamento. O fardo da cruz se torna insuportável, e Jesus cai sob seu peso. Os soldados romanos impiedosos o pressionam a se levantar, enquanto a multidão testemunha sua agonia. Um homem chamado Simão de Cirene é recrutado pelos soldados para ajudar Jesus a carregar sua cruz. Este ato de misericórdia divina alivia momentaneamente o sofrimento de Jesus. Apesar da ajuda de Simão, Jesus continua sua jornada solitária em direção ao Calvário. Ele enfrenta insultos, zombarias e cusparadas dos que o observam, mas seu espírito permanece firme e sua determinação inabalável. Finalmente, Jesus chega ao Calvário, o lugar designado para sua crucificação. Os soldados romanos preparam-se para executar a sentença, enquanto Jesus, em sua infinita misericórdia, se prepara para cumprir o propósito divino. Agora,
testemunhamos o momento culminante da jornada de Jesus, a crucificação. Este é o ponto onde a redenção se encontra com o sacrifício supremo. Com mãos trêmulas, os soldados romanos pregam Jesus na cruz. Cada golpe ressoa com uma dor indescritível, mas ele suporta o sofrimento com graça e dignidade, como um cordeiro silencioso diante de seus tosquiadores. E ali, entre dois criminosos, Jesus é suspenso na cruz. Alguns na multidão murmuram em pesar, enquanto outros zombam e insultam. Mas ele permanece em silêncio, seus olhos cheios de compaixão e perdão. Em meio à escuridão que se abate sobre a terra, Jesus profere suas últimas palavras: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Sua voz ressoa com uma paz celestial, mesmo diante do horror da crucificação. E então, num último suspiro, Jesus entrega seu espírito e expira. A terra treme, as rochas se partem e o véu do templo se rasga de alto a baixo. O universo testemunha o sacrifício do Filho de Deus pela redenção da humanidade. No alto do Calvário, Jesus foi pregado na cruz. Lá, ele experimentou uma agonia que vai além da compreensão humana. Mas, mesmo em seu sofrimento, ele demonstrou amor e perdão, intercedendo por aqueles que o crucificaram. A cruz não é apenas um símbolo de sofrimento, mas também de esperança e salvação. Por meio da morte e ressurreição de Jesus, somos convidados a encontrar perdão, paz e vida eterna. À medida que contemplamos a crucificação de Jesus, somos lembrados do imenso sacrifício feito por amor a nós. Que possamos nunca esquecer o poder transformador da cruz e viver de acordo com os ensinamentos e exemplo de Jesus Cristo.